O desmatamento da Amazônia voltou a crescer a partir de 2014 e acelerou fortemente no governo Bolsonaro. Essa devastação está alterando o ciclo hidrológico da região e aumentando os períodos de seca, o que pode transformar a maior floresta tropical do mundo numa grande savana, provocando graves desequilíbrios no clima do planeta. A boa notícia é que podemos zerar o desmatamento, gerar renda e emprego para a população da região com a floresta em pé. Já temos conhecimento sobre o bioma que tem a maior biodiversidade da Terra e que permite fazer essa mudança de rumos. O Entrevista Brasil Tempo Presente vai conversar sobre a Amazônia, mudança climática, bioeconomia, que podem tornar o país referência em um novo modelo de desenvolvimento. Olá, eu sou Sérgio Abranches, vou conversar com Carlos Nobre. Carlos Nobre é um climatologista importante, muito conhecido. Ele tem uma participação importante também no painel intergovernamental de mudança climática da ONU e um estudioso da Amazônia referencial. Nós vamos conversar sobre mudança climática e Amazônia. Carlos, obrigado por aceitar conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Sérgio. Um grande prazer voltar a falar com você. O prazer é meu. A gente estava precisando de falar mais. Carlos, antes de entrar na Amazônia, eu queria que você compartilhasse conosco o seu conhecimento a respeito. Eu fiquei muito impressionado com a quantidade de mensagens de cientistas do clima a respeito do aquecimento anômalo dos oceanos, e sobretudo do Atlântico Norte. Alguns, inclusive, já falando da possibilidade de ser um dos pontos de virada, um tipping point. Isso também está no seu radar? Sem dúvida, Sérgio. O que a gente observa é que é um dos chamados pontos de não retorno ali no Atlântico Norte, bem lá no norte, das altas latitudes, do hemisfério norte no Atlântico, nós temos a Groenlândia. E o manto de gelo da Groenlândia está derretendo muito rapidamente. Isso, logicamente, faz também aumentar o nível do mar. O nível do mar está aumentando quase 4 milímetros por ano nos últimos anos. Mas o que essa água, que é a água do manto de gelo, não tem sal. Então, ela é mais leve que a água do oceano, salina. A água desce lá perto da Groenlândia, vai a 3 quilômetros de profundidade até a Antártica, depois ela vai até o Índico, sobe, vem pela superfície, passa pelo Atlântico e volta para o hemisfério norte, no Atlântico, como a corrente do Golfo. Então, porque está derretendo muito a geleira da Groenlândia, está diminuindo a velocidade dessa corrente termoalina do Oceano Atlântico. Portanto, ela está transportando menos calor da região equatorial do Atlântico, que é muito quente por causa do sol, e até esfriando um pouco ali entre a Groenlândia e os países nórdicos ali, a temperatura está esfriando. Então, esse é um risco enorme que nós temos de ir diminuindo, e talvez numa escala de tempo não muito grande, talvez aí no século 22, possamos até parar essa corrente termoalina, e isso vai dar uma mudança climática em todo o mundo. Também temos observado uma aceleração das mudanças na Amazônia, né, Carlos? Você que tem estudado a Amazônia já há bastante tempo e tem acompanhado par e passo o que acontece lá, nós já estamos numa situação preocupante lá também, né? Extremamente preocupante, Sérgio. Por quê? Porque o que nós estamos vendo? Na Amazônia existe uma relação sinergística entre o aquecimento global, o Oceano Atlântico, como nós acabamos de falar, ficar mais quente ao norte do Equador. Esse Oceano Atlântico mais quente ao norte do Equador está induzindo secas na Amazônia. Que chove muito ali nessa região que as águas estão mais quentes, em cima do oceano, e ali o ar sobe ali e desce em cima da Amazônia. 2005, 2010, 2020 foram secas principalmente causadas pelo Oceano Atlântico. Em 2015 e 2016, a seca mais forte do registro histórico da Amazônia foi causada pelo fenômeno El Niño no Oceano Pacífico, o mais forte do registro histórico, o El Niño de 2015 e 2016. Também esse El Niño muito forte se atribui muito ao aquecimento global. Os fenômenos El Niño, eles não estão mais frequentes, mas eles estão ficando mais fortes.
Então, esses são fenômenos do aquecimento global. E o que tem a ver a interação sinergística com a Amazônia? É o desmatamento da Amazônia. Uma enorme área do sul da Amazônia já foi desmatada, cerca de 18%, mais 17% degradado, vários estágios de degradação. Uma pastagem que substitui a floresta, ela recicla muito pouco a água. Você, com isso, está induzindo o quê? Uma coisa terrível nas mudanças climáticas. A estação seca em todo o sul da Amazônia, que vai do Oceano Atlântico até a Amazônia Boliviana, sul do Pará, norte de Mato Grosso, sul do Amazonas, Rondônia, Acre e Amazônia Boliviana, a estação seca ali, Sérgio, está 4 a 5 semanas mais longa em somente 40 anos. Uma semana por década. Isso é muito próximo do ponto de não retorno. Então, durante a estação seca, nessa mega região, 2,3 milhões de quilômetros quadrados, não só ela está mais longa, mas ela está mais seca, 20 a 30% menos chuva, 2 a 3 graus mais quente, um enorme aumento da mortalidade das árvores do clima úmido amazônico, e ali, das poucas florestas do mundo, que a floresta já virou fonte de carbono, ela não remove mais gás carbônico da atmosfera, não faz mais esse importantíssimo serviço ecossistêmico que todas as florestas do mundo fazem. Então, esses são os enormes riscos que a floresta amazônica está conduzindo. Por que isso acontece? Aumento das secas causadas pelo aquecimento global e o desmatamento e a degradação que diminui a reciclagem de água. Muita gente fala, e com razão, né, Carlos, que para zerar o desmatamento, a gente precisa de dar alternativas à população amazônica, de meios de vida com a floresta em pé, né? E eu queria gastar o resto do nosso tempo falando sobre isso, porque eu acompanhei desde o começo o primeiro paper que você escreveu sobre a possibilidade de se fazer uma bioeconomia, uma bioindústria na Amazônia como forma de gerar emprego local, aumentar a densidade do conhecimento e do uso de tecnologia, mantendo a floresta em pé e usando a floresta como um ativo. E eu sei que o seu projeto amadureceu muito. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre ele. Sem dúvida, Sérgio, o potencial de uma bioeconomia de floresta em pé é muito alto, que beneficia economicamente o país, os países amazônicos e também toda a sociedade. Deixa eu dar um exemplo. Quando a gente vê algumas belas cooperativas, que já existem várias cooperativas, esses cooperados já atingiram a classe média até, classe C, classe B, alguns. E, por exemplo, 1 hectare de sistema agroflorestal produzindo vários produtos, açaí, castanha, cacau e uma série de outros produtos, algumas cooperativas produzem mais de 50 até 100 produtos, esse hectare tem uma rentabilidade de 5 a 8 mil reais por ano. Quando você vai na pecuária, é 500, 600 reais por ano. É 10 vezes, 15 vezes mais. Isso é totalmente comprovado. E é até mais produtivo, 2 a 3 vezes mais produtivo do que a soja é 4 a 5 vezes mais rentável do que a pecuária. Então, esse é um grande potencial. Nós temos que realmente fazer aparecer mercados globais, mercados regionais, mercados globais para esses produtos. Essa é a ideia do Amazônia 4.0, demonstrar a viabilidade dos sistemas agroflorestais, da floresta em pé, que vai beneficiar muito todas as populações amazônicas, com muita industrialização nas cidades amazônicas também. Olha, todos nós sabemos, praticamente não existe país do mundo de classe média que não seja país industrializado. País desenvolvido é país industrializado. O Brasil agora tem políticas no novo governo da neoindustrialização. Certamente na Amazônia é neoindustrialização, nunca houve uma grande industrialização. E algumas comunidades que já começam a fazer uma certa industrialização, elas melhoraram muito de vida, atingiram a classe média. Então esse é o futuro que nós devemos desenhar com muita rapidez para a Amazônia. Essa bioeconomia de floresta em pé, ela tem um potencial econômico de gerar milhões de empregos mais do que a economia atual da Amazônia, muito voltada para a pecuária e para culturas agrícolas, monoculturas. Então, esse é um grande potencial. E gerar
dezenas e dezenas de bilhões de reais, muito mais do que a economia atual. Carlos, você falou sobre projeção global, né? Mas alguns produtos amazônicos já têm uma projeção global importante. O açaí, por exemplo, movimenta uma quantidade de dólares respeitável já, né? Sem dúvida, o açaí, que era um produto até 20 anos atrás, muito de consumo das populações amazônicas por milhares de anos, né? Os indígenas já se alimentavam muito. Quem, na verdade, Sérgio, que criou o conceito do sistema agroflorestal não foi nada moderno da nossa agricultura moderna, não. Isso foram os indígenas que há milhares de anos eles vêm plantando dentro da floresta açaí, cacau, castanha e mais de 500 produtos. Muitos desses produtos são para fármacos indígenas. Então, essa ciência já vem sendo desenvolvida e ela é muito, muito avançada. Hoje, nós podemos realmente criar essas condições, como você mencionou, o açaí. E esse é o objetivo do instituto que você está agora dirigindo, não é? Nós estamos tentando criar o projeto, um desenho muito avançado do Instituto de Tecnologia da Amazônia. Nós chamamos AMIT, que é um instituto de enorme valor científico para essa nova bioeconomia de floresta em pé. Esse instituto seria panamazônico, não seria só no Brasil, ele seria em todos os países amazônicos que queiram participar. Ele teria laboratórios flutuantes, laboratórios fixos, laboratórios móveis super avançados, e nós gostaríamos de formar milhares e milhares de alunos por ano para essa nova economia, para a industrialização, para a agregação de valor. E nós queremos vencer também alguns desafios. Esse Instituto de Tecnologia da Amazônia, ele traria toda a ciência moderna junto com os conhecimentos dos povos indígenas e das comunidades locais, quilombolas, ribeirinhos, para criar grandes inovações tecnológicas. Essa é a ideia. E seria também parcerias público-privadas. Para quê? Para trazer também investimentos financeiros, investimentos privados e criar um grande número de polos de inovação, né? Nós chamamos de parques tecnológicos, que é onde esses jovens estudantes teriam todo o espaço para criar startups, criar biofábricas. Então, essa é a ideia do Instituto de Tecnologia da Amazônia e nós estamos muito otimistas que será possível. E outra coisa também, amazônico. Isso não é um instituto que virá de fora e será importado para dentro da Amazônia. Ele está sendo desenvolvido agora, o estudo de viabilidade dentro da Amazônia. E o bom disso é que não é um sonho, né, Carlos? É uma coisa fundamentada, tem fundamentação científica, econômica e tem modelos, né? Tem casos em outros países que já deram certo, por que não o nosso, né? Exatamente. Quando a gente olha como nosso parceiro na criação desse desenho inicial foi o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e a gente vê, existem milhares vamos dizer assim, centenas a milhares de MITs no mundo. Se você olhar na China, a China avançou demais, a Coreia do Sul, até o Vietnã agora avança nisso. E sem dizer a Europa, que está criando inúmeros centros, polos de inovação e institutos de tecnologia dessa natureza, Estados Unidos, nem preciso dizer. Então, assim, o João Moreira Salles até criou um termo que nós usamos muito, um belíssimo termo, que é o Vale do Silício da Biodiversidade, né? Por que não termos um avanço tecnológico avançadíssimo na Amazônia, baseado na biodiversidade? É isso. Carlos, muito obrigado. Nós todos queremos que tenha sucesso esse empreendimento, porque ele é bom para o Brasil e para a humanidade, né? Se você gostou desse episódio, quer ver de novo, ou qualquer outro episódio, ele está no Globoplay. Muito obrigado pela companhia de vocês, obrigado, Carlos, e até mais.